olha o Vasco da Gama dentro da grande área, preparou Douglas, tocou a bola pra trás, bola batida ali, pelo Felipe Bastos, agora bateu na marca do pênalti, cabeçada na trave, não entrou, bateu, é gol! Olha o Botafogo na chegada da área, Jorge Wagner, pé canhoto, bateu, salvou o goleiro, olha o gol do tanque, bateu, é gol! Ajeitou pro fundo, preparou, bateu, é gol! Entrevistamos o apresentador do programa Os Donos da Bola na Band e locutor da rádio Bradesco Esportes FM, Edilson Silva. Falamos a respeito de imprensa, jornalismo esportivo e falamos, é claro, de futebol, né? Isso e muito mais vocês conferem aqui na entrevista da Futinfo. Coloca aí. É uma honra estar com você aqui, participar dessa conversa contigo aí. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer conversar. Edilson, o que te atraiu ao jornalismo esportivo? Eu acho que todos nós nascemos torcedor, né? Isso vem da família, né? O meu pai me fez ser um torcedor do Fluminense, que eu não escondo, apesar de quem me assiste achar que eu sou torcedor do Flamengo. Eu também sou torcedor do Flamengo, como eu sou torcedor do Vasco, como eu sou torcedor do Botafogo, mas nasci num berço tricolor, né? Meu falecido pai e a família inteira torcedora do Fluminense, então eu acabei com isso me apaixonando pelo futebol e o Fluminense me fez entrar nesse meio. Então foi realmente uma paixão de família que fez com que eu entrasse. E apesar de ter aparecido a profissão meio de surpresa sem querer, né? Não sei se você sabe dessa história e acaba surpreendendo a muita gente toda vez que eu falo. Diz que eu estava no estádio para assistir um futebol e uma rádio de Resende, foi onde eu comecei na minha vida, né? Mesmo não sendo de lá. E o locutor passou mal, não pôde transmitir o jogo, né? E o que aconteceu? O repórter que me conhecia, eu garoto ainda, me chamou e falou assim: pô, cara, o locutor passou mal, não veio, eu tô aqui, eu tenho que fazer reportagem, agora eu vou ter que narrar o jogo, e não tem mais ninguém, você não pode me ajudar? Eu falei: cara, eu nunca falei microfone de rádio, eu não sei, eu gosto de assistir, mas eu não tenho nada. Não, me ajuda aqui, pô, vem aqui pra cabine, eu vou ter que narrar. E eu entrei na cabine da rádio Agulhas Negras e Resende, 640 kHz AM, e participei da transmissão com ele. Vai falando aí, eu falei: falar o quê? Vai falando, joga aí, faz as anotações pra você falar no intervalo. Essa foi sua primeira experiência? E eu falei. No improviso? Fui falando, e no intervalo do jogo ele passou para eu comentar o jogo, falou: pô, comenta aí que eu tenho que ir no banheiro, vou tomar uma água. E eu fiquei falando, e durante o jogo ele me chamava. Enfim, na segunda-feira, o locutor, que era o chefe da equipe de esportes, chamado Odilon Farias, né? Não vejo há muito tempo, mas um cara super conhecido no meio, ele me ligou, naquela época tinha celular ainda, né? Me ligou na minha casa, né? Eu atendi lá, minha família atendeu, passou e falou: porra, cara, nós gostamos de você demais. Eu queria que você ficasse com a gente. Vamos continuar mais um pouco para você. Você tem dom, você tem perfil, você tem... E aí eu comecei a participar do programa por telefone. Daqui a um certo período eu já estava apresentando um programa no estúdio da rádio. E você tinha quantos anos? Aí eu fui embora. Eu estou completando agora 30 anos de profissão. Então, estou com 48 anos, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Primeira experiência. E qual a sua avaliação a respeito do jornalismo esportivo aqui no país? Eu acho que a gente precisa fazer uma nova avaliação. A gente precisa fazer. Nós temos veículos de comunicação, por exemplo. O jornal está perdendo muito espaço para a internet. O rádio está perdendo muito espaço. Você via a audiência da rádio, a maior audiência do Rio, da Rádio Globo na época, quando o Jorge Cury narrava, dava quase 8 pontos de audiência numa partida de futebol domingo à tarde. Hoje bate-se 1, alguma coisinha, a rádio de maior audiência, que é a Rádio Tupi hoje, né? Então eu vejo o quanto que o rádio perdeu em volume de gente que está ouvindo, né? O público diminuiu porque a televisão entrou. Porque naquela época você não tinha televisão com transmissão ao vivo. Você tinha um replay tradicional 10 horas da noite na TV Eco, Januário de Oliveira, né? Eles gravavam a transmissão e reprisavam 10 horas da noite, né? Aí todo mundo ouvia o jogo, aí você tinha a oportunidade de assistir o jogo 10 horas da noite, mas já sabendo do resultado, aquela história toda, tal. E hoje não, hoje você tem a transmissão ao vivo pela televisão e isso tira do rádio. A competitividade aumentou? Porque, por exemplo, hoje você vai ver uma notícia na internet em 5 minutos, o cara vai lá e posta.
O cara sem ser jornalista nem nada. Antigamente você esperava o tinha. jornal do dia posterior. Antigamente você tinha no repórter uma referência de informação. O repórter hoje, ele é o setorista do clube, mas a informação ela vem de tudo quanto é lugar. O cara tá lá no clube, mas antes dele entrar no ar, ele tem que passar por tudo quanto é lugar, porque de repente tem uma notícia lá que ele não viu e que ela estourou aí no meio. Então você tem que estar ligado nas 11, ou se virar nos 30, né? Até para você não tá fora do assunto do momento, né? A gente falou um pouco de evolução. O que tem que evoluir no jornalismo esportivo hoje? O que devemos evoluir? A evolução, eu acho que é mais uma questão de adaptação. Se você pegar a televisão, por exemplo, a televisão é um meio que só evolui. Você vê, a cada ano surge uma tecnologia superior. Agora vem aí o 4K, né? Que já está acontecendo no país e você já começa a tê-lo aqui no Brasil, ainda com um custo muito alto, mas já começa a ter. Então sempre vem uma tecnologia diferente. O rádio não, está estagnado e sendo engolido. O jornal está diminuindo, porque está deixando de ser impresso e vindo para... Né? Você tem Londres, por exemplo, o jornal de Londres, ele não é mais impresso. Não é mais. O Jornal do Brasil, por exemplo, que era um grande jornal nosso aqui, que era um dos maiores, não é mais impresso. Se não me engano, a BBC também, se não é, daqui a algum tempo está já caminhando. Está caminhando para isso. O avanço, né? Infelizmente, os jornais impressos vão terminar. E você acha isso positivo? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que você sai do modelo tradicional, né? Você muda o conceito, né? Você muda o conceito. Aí qualquer um pode montar um jornal. Verdade. Entendeu? Muda o conceito. Aí qualquer um vai poder montar um jornal. Vou montar um jornal, coloca o nome, você registra lá e cria uma página na internet e começa ali. Então você começa, qualquer um vai poder ser dono de um jornal. Eu acho que não é por esse caminho. Eu acho que precisa se rediscutir. Vamos sentar. Eu não vejo nenhum movimento nesse sentido para se rediscutir o rádio e para se rediscutir o jornal. Eu acho que precisava ter um movimento para se encontrar um caminho. Isso precisa sair do Ministério das Comunicações, sabe? Tem que partir do Ministério das Comunicações, juntar os donos das emissoras, juntar os presidentes das associações de rádio, de jornal, encontrar um caminho. Um debate. Então isso, não acho que todo mundo diz, o rádio nunca vai acabar. Não sei. Diziam lá atrás que o radinho de pilha não quer acabar. Hoje você não encontra um radinho de pilha para comprar. Me fala uma loja que tem um radinho de pilha para comprar, a não ser daquela que o dono tem 96 anos, que aí ele tem lá um estoquezinho da época de 40 anos atrás. Porque hoje você usa o rádio em casa, né, para ouvir a música, né, mas que já foi engolido também pelo CD, pelo DVD, né, e dentro do carro, né, dentro do carro talvez hoje seja o local que você mais ouve rádio. Dentro do carro. No Rio dentro do carro hoje, se você fizer uma pesquisa, você vai ver, você ouve rádio, o maior local que se ouve rádio hoje é dentro do carro. É dentro do carro, verdade. E falando a respeito dessa chegada à Band, como foi essa chegada? Qual o seu maior desafio comparado a essa chegada na CNT há 7 anos atrás? Você ficou durante 7 anos na CNT. 7 anos na CNT. Foi importantíssimo para mim, porque eu nunca tinha apresentado um programa de TV. Né? Primeira experiência. Foi minha primeira experiência. Eu trabalhava aqui na Band, na rádio Bandeirantes AM, né? E não trabalhava na televisão. E daqui eu saí para ir para a CNT apresentar um programa. Nunca tinha apresentado. O diretor-geral lá, o Hélio, né? O Hélio Muti, da CNT, foi quem acreditou. Não, você vai fazer pro Hélio, mas eu nunca fiz. Não, você vai fazer e vai estrear domingo. Vamos, calma, vamos fazer. Não, vamos. E fui fazendo. Deu certo. O que mais me orgulhou nesse período todo é que a gente pegava, né? Entrava no ar com 0. E em meia hora o programa ia para quase 2 pontos, entendeu? Aí você sentia o pessoal mudando, né? E era nas noites de domingo. Nas noites de domingo. E nesse último ano, nesses últimos anos, você vê, são 22 horas de programação evangélica, né? E eu vinha depois do esporte, depois do pastor, né? Um público que não tem nada a ver com o que estava assistindo. E o público chegava, sabe? Aí quando eu pegava assim, às vezes os números, quando aquela vez o Flamengo foi campeão brasileiro, com o Adriano, a gente teve um pico de 7 pontos, alguma coisa. O Fluminense campeão foi um pico de 4 pontos, alguma coisa. Assim, isso me arrepiava, entendeu? Mas eu sempre fui um maníaco, eu costumo dizer, né? Então eu não ficava parado nas condições de trabalho que tinha na CNT. Eu monto a minha estrutura à parte. Nós aqui que estamos aqui nessa sala, essa é uma estrutura à parte da minha empresa, do Edilson. As pessoas que trabalham aqui, esses equipamentos que você está vendo aqui, são todos da minha empresa. Que eu trouxe a minha estrutura e juntei com a estrutura que a Band tem. Terceirizado? Não é terceirizado. Eu tenho a minha estrutura. A Band tem a estrutura do esporte dela, eu tenho a minha estrutura. Então eu junto a minha estrutura com a estrutura da Band. Porque eu sou um cara que gosta de trabalhar em grupo. Não é terceirização. O programa é da Band, nós somos da Band.
né? Então eu tenho a minha estrutura, então eu gosto, porque eu sou um cara de grupo. Você pode perceber, as pessoas que trabalham comigo trabalham há bastante tempo. Eu tenho um motorista que trabalha comigo há 30 anos. É meu amigo de infância, eu sou padrinho de casamento dele. Eu tenho um assessor que trabalha comigo, que é meu amigo desde 13 anos de idade. Entendeu? Então as pessoas que trabalham, o Ronaldo trabalha comigo há 15 anos. Nós somos comentários. Entendeu? Lá atrás, há 15 anos atrás, eu chamei o Ronaldo para ser meu comentarista. Não dá isso tudo, né? 14 anos, mais ou menos, 13 para 14 anos. E está até hoje trabalhando comigo, entendeu? Ele é o comentarista que trabalha diretamente comigo, né? Você vê, o Valdir já está há 2 anos, mas o Acácio já está um pouquinho mais, enfim, né? O Patrick é meu diretor do programa desde 2011, dirigiu para mim na CNT e trouxe para cá. E quando eu vim para a Band, eu vim com o grupo todo. Pra você ter uma ideia, só um câmera ficou na CNT, porque ele preferiu ficar. A condição que tinha para cá, para ele não era melhor, e ele achou que lá era melhor, tal. Quis ficar lá. Falei, então tá bom, vou esperar uma próxima oportunidade. Mas foi uma opção dele. Eu trouxe todo mundo. Até a pessoa que cuida do cabelo, cuida da roupa, veio. Eu trouxe todo mundo, né? Porque o Edilson é um kit. E quando vim pra Band, eu não vim... Veio o pacote do veio o pacote, né? Eu gosto de trabalhar com grupo. Não adianta você ir sozinho, você chegar lá e vai trabalhar com pessoas que você não está acostumado a conviver. Eu acho que você precisa ter as suas pessoas de confiança, né? Sabe que está ali vestindo a sua camisa, está te defendendo. Porque nos momentos bons, aquele que convive com você vai estar te abraçando. Mas nos momentos ruins, aquele que convive com você também vai estar te criticando. E aqueles que trabalham com você nos momentos ruins é que vão estar te ajudando a dar a volta por cima para você reerguer de novo. Porque a vida é uma gangorra, uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima, e você tem que ter humildade para poder tratar todo mundo bem. Como eu tive com você, igual eu estou tendo com vocês aqui nesse papo, eu tenho com todo mundo, eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo. Eu estou apresentador da Band, que amanhã eu posso não estar mais. Eu fui apresentador da CNT, e não sou mais, né? Então a vida é uma gangorra, uma hora você está aqui, uma hora você está ali, você tem que saber aproveitar esse momento e se dedicar muito, que é o que eu faço. Aí você me perguntou, né, como é que foi essa transição. Talvez nunca aconteceu isso na televisão brasileira, né? Eu saí da CNT às 11h30 da noite do ar, né? E 10 horas da manhã eu fiz um piloto aqui na Band e estreiei 12h30. É claro que estava combinado. Há um mês atrás eu já tinha avisado a CNT que eu ia sair. E eu gosto de deixar as portas abertas. A CNT foi pega de surpresa. Mas ao mesmo tempo eu disse, fique tranquilo, eu só vou estrear na Band, eu combinei com ele, até lá, se você quiser, eu vou fazer o programa normalmente aqui na CNT. Não tem essa de sair agora e ficar vocês aí sem apresentador, sem programa, sair correndo. Não, escolhe um substituto com calma. Até o dia tal tá aqui, vocês têm 30 dias para escolher e vou continuar fazendo do mesmo jeito, com a mesma dedicação e não vou anunciar aqui que eu estou indo para a Band. Até porque são duas emissoras diferentes, não é legal que eu estou aqui na CNT, ó gente, amanhã eu estou estreando na Band. Não, eu saí da CNT, gravei depois do programa, né, um pronunciamento na rede social anunciando que eu estava despedindo da CNT, que eu me despedi, né? Mas que amanhã eu estaria estreando na Band, na rede social, mas depois do programa. Eu não falei. E foi a Band, na verdade, não foi assim, vem pra cá agora. Existia um namoro já há mais de um ano. Na verdade, quando houve uma troca de apresentação, na primeira troca, o escolhido era eu não pude vir naquela época por questões de contrato, eles já tinham interesse em me trazer já há bastante tempo. Aí depois houve uma nova mudança nos donos da bola, com outro apresentador, naquele momento era eu também para vir. Então eu já tinha estado com a direção da Band umas 3 vezes. E não deu, naquela época não deu, essas coisas dão, você tem contrato, você tem compromisso, você tem palavra, então as coisas precisam acontecer no momento certo. E quando foi em início de dezembro, a gente já tinha praticamente acertado essa, agora pode, agora dá, né? Até porque meu contrato já terminava em 31 de dezembro lá na outra, e mesmo assim ainda durou ainda uns 3 meses para eu começar aqui. Começou em abril aqui. 5 de abril, né? 5 ou 6 de abril, mais ou menos isso, então, e ainda tinha, dezembro a gente já estava palavrado e eu estrei 3 meses depois, então, assim, podia dar para acontecer, mas internamente ela precisava ajustar algumas coisas, e eu continuei trabalhando lá, aguardando, sabendo que vinha para cá. E com detalhe, que vocês não sabem, eu nem falei isso publicamente, quase que eu não venho para cá. 15 dias antes de eu estrear, eu recebi uma proposta de uma outra emissora. Eu cheguei a estar em São Paulo, passei o dia inteiro com eles lá e foi por pouco. Não que eu não fosse cumprir
com a Band, mas eu, como já estava chegando em abril, eu não começava, eu dei um prazo, olha, até o dia tal, a gente não começava a assinar o contrato, eu vou continuar seguindo minha vida, porque eu estava já entrando no mês de abril, 4 meses do ano parado, porque eu não podia fazer nada. Ou seja, janeiro, fevereiro e março eu estou parado esperando a Band para começar a apresentar os donos da bola. Então, e aconteceu o seguinte, no dia que eu dei o prazo para essa outra emissora, eu falei assim, se vocês me mandaram o contrato até o dia tal, eu não vou para a Band, eu vou vir para cá, porque a Band tem 4 meses já para assinar o contrato, né? Mas eu entendo que eram questões internas, muita coisa para resolver. Engraçado, no dia que venci o prazo que eu dei para outra, a Band me ligou. E ela não sabia dessa conversa, né? Quer dizer, na parte da tarde, eu não estava nem no Rio, tinha ido na minha terra, na minha cidade, resolver uns assuntos particulares. Vem correndo para cá que ele quer falar contigo e você assinar o contrato hoje ainda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se essa outra emissora tivesse acreditado no que eu falei e tivesse mandado o contrato dentro do prazo que eu dei para eles, eu não estaria na Band, eu estaria nessa outra emissora. Por quê? Mas também acho que ela achou que o prazo foi muito curto, enfim, né? Profissionalmente eu me senti até muito feliz, porque valorizado, né? Tinha essa outra possibilidade também, um programa em rede nacional, aos domingos, um programa na hora do almoço de meio-dia até a 1 e também estando em rede nacional sábado à tarde aí com essa série B e tal, a possibilidade de virar um narrador na televisão. Então, já teve essa proposta de ser narrador na TV? Não. Você já pensou nisso? Eu acho que é um caminho, sabia? Mas eu acho que eu não estou preparado, eu nunca fiz, né? Eu preciso me preparar para isso, eu nunca fiz. Fazer rádio é uma coisa, fazer narração na TV é outra. Eu acho que eu vou me adaptar rápido, mas fala assim, Adilson, faz domingo agora, posso até fazer. Agora eu não sei como é que vai sair, eu não me preparei ainda para ser, mas eu acho que é um caminho, é uma coisa que eu vou começar a pensar. Você começou, você ficou durante 7 anos na CNT, né? 7 anos. E você começou fazendo transmissão, como tinha dito, com 18 anos, sem... No rádio. No rádio, sem ninguém. Rádio. Engraçado. Você já tinha pensado em fazer antes? Não, eu falo isso para alguns amigos, que eu desde jovem gostei muito de teatro. Eu nunca fiz teatro quando jovem, mas eu sempre gostei de assistir uma peça de teatro. Então eu ia assistir aqui no Rio mesmo, quando eu vim morar no Rio, todo final de semana eu ia ver uma peça de teatro, eu sempre gostei. Então eu tinha um sonho de um dia fazer uma peça de teatro. E vim para o rádio me trouxe para a televisão, e a televisão me levou para o teatro. Depois eu fui fazer o teatro com o Maurício, fazer o plantão de notícias, né? Que o Maurício fez durante 3 anos. Eu fiquei muito feliz, primeiro ter realizado um sonho de fazer teatro. Eu acabei fazendo curso, sou um ator profissional, né? Com registro e tudo. E viemos fazer o plantão de notícias, não foi fácil, o Maurício conta isso para todo mundo e me deixa envergonhado, entendeu? Porque no dia da estreia eu pipoquei. É mesmo? Eu liguei para o Maurício 2 horas antes e falei, Maurício, eu não vou conseguir. Eu não estou me sentindo seguro. Eu contratei um professor, um ator, um cara que eu sou fãzaço dele, né, uma família muito tradicional, para ele me preparar para eu fazer essa estreia no plantão de notícias. Porque não adianta você pode até fazer, mas eu gosto de me sentir bem. Eu não estava seguro para a estreia. Eu não estava seguro. Eu falei, Maurício, eu não estou, Maurício Menezes, eu não estou seguro, é melhor a gente adiar. Não, é melhor a gente adiar essa merda, pô. Ainda falei assim. Ele, que você faz programa ao vivo todo dia, você narra futebol, você vai tirar de letra, mas eu não texto, eu não estou muito seguro com o texto. Eu falei, Odil, você está treinando, saiu um mês, você contratou até professor, como é que você não vai, rapaz? Você vai ver, cara. Maurício, não dá. Como é que você não vai? Eu já anunciei você lá, rapaz. Já vendeu tudo, tem mundo tá lotado lá, vai todo mundo te ver, pô. Falei, mas eu não estou preparado. Não, vamos, eu fui, mas cheguei tremendo, falei, não vai dar certo. E deu certo. Saiu, né? E ele percebeu que eu estava um pouco inseguro, e na hora do teatro mesmo, ele preparou de fazer uma colinha para mim. Isso me tranquilizou. Entendeu? Como é que seria essa colinha? Nós botamos uma caixa de som no chão. Aí todo mundo achava que aquela caixa de som era um retorno nosso, mas na verdade não era, porque ele botou ali a sequência das falas, né? Aí ele colocava assim, por exemplo, tinha lá uma que eu contei da rádio, que era uma história do puto com nós, né? Que os locutores usavam isso no ar. Então ele colocou assim, abertura, 1, Maurício, aí colocava o textozinho de que ele ia falar, deu um título aquele texto dele. 2, Edilson, puto com nós. Aí eu sabia que eu tinha que contar essa história do puto com nós. E depois que o Maurício contasse essa história, eu tinha que entrar para contar essa história. Aí o texto estava decorado.
né? A história, eu conhecia a história, né? Eu estava me perdido, eu não sabia a hora que eu ia entrar, quando eu ia, porque eu não estudei o texto deles, eu estudei o meu texto. Segundo improviso da Edilson. Aí acabou que o Maurício, com a experiência dele, sentiu que eu estava meio assim, que eu comecei a falar para ele aonde é que eu estava agoniado, e ele com a sabedoria, o Maurício é um professor, né? Cara fantástico, aí ele pegou, fez isso. Aí eu peguei e me senti. E tem uma outra história engraçada, que aí 3 anos depois, nós fomos gravar o DVD. Né? No Plantão de Notícias virou um DVD. Tem aí o DVD. Aí na véspera, rapaz, era sábado na Barra, no teatro lá na Barra, em Suassuna, com tudo pronto, um monte de convidados, os ingressos que tinha venda, venderam todos, o teatro está lotado, produtora contratada, tudo certinho. Na quinta-feira de manhã, não sei o que aconteceu, meu dente inchou, aí eu fiquei com a boca desse tamanho. Maurício, não vai ter jeito, Maurício. Como é que eu vou gravar um DVD eu tô com 3 ovos na boca, né? 3 ovos na boca, tô aguentando falar. Vai no dentista, eu falei, mas não tô sentindo dor nenhuma no dente, não tem cárie, não tem nada, mas a boca tá inchada. Você é olho gordo, tem alguma coisa. Aí eu conto essa história, o Maurício fala, mas como é que você me deu trabalho no teatro, entendeu? Mas acabou que aí eu fui Te ajudou, né? Fui no dentista e a dentista me deu um monte de remédio. Eu comecei a tomar até mais do que ela recomendou. Diminuiu bem, mas eu ainda estava um pouquinho. Aí o que eu fiz? Lá no dia da gravação, estava inchado lá de cá, eu ficava mais assim de lado, entendeu? Mas o Hélio Júnior, que é o Elinho falou, pô, Edilson, tá legal, parabéns, no meio da peça, né? Mas, essa tá com ovo na boca, mostra aqui pro pessoal. Pô, eu quase bati nele, né? Mas eu tive que levar na brincadeira e tal. O teatro te ajuda no comunicador disso? Eu acho que faz parte, ajuda muito. O teatro, uma coisa impressionante. Eu gosto e vou voltar, nós vamos voltar agora no ano que vem. Esse ano não deu pra gente fazer. Eu tô até com uma outra proposta de fazer. E eu também me motivei para fazer o Lula Vieira, né? Vai ser As Loucuras de um Publicitário, né? Eu vou fazer, já até ensaiei, já tenho texto pronto, já dei uma olhada, mas eu não consegui, por conta desse negócio de mudança de televisão, uma série de coisas, eu não consegui me organizar para fazer nesse ano de 2015, né? Vai ficar para 2016. Então desde janeiro o pessoal está esperando para estrear As Loucuras de um Publicitário e eu não consegui estrear, mas vai ficar para o ano que vem. As Loucuras de um Publicitário, baseado no livro do Lula Vieira, ou seja, o Lula Vieira no teatro, a gente para esse mercado de publicitário, de jornalista, para conhecer um pouco dessa história. O Lula está pensando, por conta de eu ter me motivado em fazer essa peça, até em reeditar o livro, né? Tem 15 anos atrás que ele lançou esse livro e tal. E o Maurício, né? A gente tem falado muito, a gente é irmão, e ele está com a ideia da gente, ano que vem, nós tiramos um descanso esse ano, o ano que vem a gente voltar também com um plantão de notícias aí. Eu ainda arrumo tempo para namorar, né? Quer dizer, com tanta atividade ainda sobra tempo ainda. Falando um pouco agora sobre o futebol carioca, você acha que o nível do futebol jogado aqui no Rio de Janeiro tem sido inferior com relação a outros estados? Não, esse ano não foi um ano bom, né? Não foi mesmo. Não foi um ano bom, mas se você pegar os últimos 10 anos aí, o Rio ganhou quantos campeonatos brasileiros? 2009 Flamengo, 2010 Fluminense, 2012 Fluminense. Então, aí pega os outros estados. Então, se você fizer um levantamento, o Rio teve o maior percentual nesses últimos anos. Eu falo muito isso na televisão, e os mais antigos vão de concordar comigo. Na época do Pelé, do Garrincha, do Rivelino, não se tinha esse tênis com mola, não se tinha a concentração com ar-condicionado e televisão em HD. Os caras se preparavam fisicamente, ou se condicionavam, subindo a escada, os degraus da arquibancada, no cimento, sem tênis de proteção. Entendeu? Botar um franguinho na hora do almoço era uma festa. Hoje o cara tem ar-condicionado, tem televisão de HD, tênis com mola, tem isso tudo e não joga futebol. Então vai e fala assim, o São Paulo tem uma estrutura fantástica. Há quanto tempo São Paulo não ganha um campeonato brasileiro? Estrutura eu não posso ser contra. O Rio não tem estrutura para ser treinamento dos clubes, não tem estrutura nenhuma. Os outros têm. O Atlético Paranaense dizem que a melhor estrutura do Brasil é do Atlético Paranaense. Ganhou um campeonato brasileiro em toda a sua história. São Paulo é a melhor equipe. Com o Tele Santana ganhou tudo. Mas olha, tá aí. Batendo cabeça. Né? Você pega o Santos, que é uma estrutura desde a época do Pelé. O que se renovou o Santos, ou se adaptou? Não, é a mesma estrutura da época do Pelé. Pode ter reformado um pouco internamente o estádio, trocado ali o azulejo, a pintura, mas é a mesma estrutura. E é o time que mais revela jogadores hoje no Brasil. Pega aí nesses últimos 10 anos, aí, vamos falar Robinho, Diego. Bem, aí agora essa safra que está aí ganhando de todo mundo aí. Então o Santos não tem, é a mesma estrutura do Pelé até hoje,
e revela muitos jogadores. Então, sem treinamento, isso é ótimo, eu não posso ser contra. Mas não é isso que está revelando o jogador, não é isso que está dando o título de campeão brasileiro, não é isso que está fazendo montar a melhor equipe. Na época do Pelé, do Garrincha, não tinha nada disso. Hoje tem muita mordomia para jogador, pouca cobrança. Entendeu? Muita mordomia e pouca cobrança. Aí outra coisa, estão levando para um lado que não tem nada a ver, esse episódio do Flamengo mesmo, dos jogadores aí. Eu tenho dito na televisão, na rádio, falado abertamente, eu não vi nada demais. Era uma terça-feira à tarde. Os caras estavam num churrasco lá, se estavam com mulher, se estavam tomando cerveja, eu não quero saber. Ele é um cidadão. Mas tem que ser o atleta na concepção da palavra. Pô, o Jobson era um atleta. O Romário foi um atleta na concepção da palavra. O Renato Gaúcho foi um atleta na concepção da palavra. O Adriano é um atleta na concepção da palavra. Os caras numa terça-feira à tarde estavam numa casa, entre eles ali, tomando cerveja, participando de um churrasco, numa terça-feira. O Flamengo só vai jogar no domingo. Aí se você fala assim, pô, o cara estava fazendo na quinta-feira, tomando cerveja. Olha, eu não sou contra tomar cerveja não, qual é o problema? Agora, você tem que saber até onde você vai. Tomar 10 ou você aguenta tomar 2 ou aguenta tomar 10? Ah, e outra coisa, aí você pega os jogadores ali que poderiam alterar o percentual de gordura, né? O cara ficar mais gordo. Pô, o Everton, se bater um vento, cai. O Paulinho é magrinho. Você pega o Pará, pô. O Pará, eu costumo dizer, o Pará não sabe nem cruzar, tá fazendo o quê na festa ali, entendeu? Não, pô, outra coisa, aí você foi feito, parabéns ao jornalista que fez a matéria, conseguiu dar uma repercussão na matéria. Mas internamente mostra o descontrole que o futebol do Flamengo tá, que na minha opinião não teve nada demais. O erro maior da história não foi dos jogadores. O erro maior da história foi da diretoria do Flamengo, do presidente Bandeira, que tirou todo mundo, ele puniu o time. Aí a gente vê a escalação. Aí vem no outro dia o Oswaldo dizer que foi ele o responsável. O treinador não pode dizer isso, porque se queima com todos os jogadores. Ou os jogadores que ficaram não são amigos dos que foram punidos. É uma questão, sei lá, que eu fico vendo amadorismo assim ainda em cara que ganha 300 mil reais por mês. No dia do jogo do Fluminense com o Palmeiras lá, não afetou em nada. O time jogou bem, não merecia ter sido eliminado. Mas o vice do futebol, o Mário Bittencourt, que é meu amigo, que eu gosto dele, foi dar uma entrevista numa televisão ao vivo, 3 horas da tarde, dizendo, não, o Fluminense está pensando no ano que vem, já tem um zagueiro contratado, tem um fulano contratado, tem não sei o que, nós vamos fazer isso, vamos fazer... Falando do futebol do Fluminense para o ano que vem, no dia do jogo com o Palmeiras. Aí você acha que esses caras não estavam no hotel assistindo, depois do almoço, o cara está fazendo o quê? Tá vendo televisão, não está concentrado. Não afetou, mas na hora errada. E o Fred foi jogar machucado. Não, aí foi um exemplo, né? Ele mostrou que queria, que estava focado. Então, isso é uma questão. Uma pergunta bacana é, quem é melhor, Fred ou Guerreiro, na tua opinião? É diferente, né, a história do Fred e a história do Guerreiro. O Guerreiro, na minha opinião, fez um gol importante no Corinthians, o título mundial, é campeão mundial, o que o Fred não é, né? Mas o histórico de gols do Fred dá 30 contra 1 do Guerreiro. Tecnicamente, são dois jogadores diferentes um do outro, né? Tecnicamente. Vai dizer que o Guerreiro não é um bom jogador? É um bom jogador. Ele sabe se proteger, né? Sabe tocar na bola, ele é um jogador também diferenciado, né? Só por ter saído do Peru para ser um ídolo no Brasil, pô, você não pegou essa época, eu peguei. O Peru, se perdesse menos de 6 do Brasil, a gente não ficava satisfeito. E hoje tem um peruano como ídolo do futebol brasileiro. Ou o Peru evoluiu muito, ou o nosso futebol brasileiro caiu muito. Mas os dois são grandes jogadores, são características diferentes. A nível de goleador, o Fred está anos na frente. O futebol brasileiro que caiu muito. Não sei, talvez, né? Eu sei que você vai me falar, ele é um cone na Copa do Mundo. Ele foi um cone na Copa do Mundo. Me fala um que jogou bem na Copa. Mas ele vai colocar isso. Fala um que jogou na Copa. Não tem, aí você vai crucificar o Fred porque não foi bem na Copa, mas não teve ninguém que foi bem na Copa. Teve um. Ao cone do Fred. Pô, mas os outros então foram piores. Porque ele não teve um jogador que você fala, não, esse foi bem, esse tá bom, esse merece. Não foi. Muito obrigado, Edilson, pela oportunidade. Foi um prazer conhecê-los aí. Foi um prazer. É uma profissão difícil, né? Como qualquer outra, muito concorrida, mas é uma profissão muito prazerosa. Se é o objetivo de vocês entrarem nela, pode entrar que vocês vão gostar. É uma profissão muito boa, principalmente quando você consegue também ter o seu trabalho reconhecido, né? Há uma satisfação muito grande, né? Então, para vocês que estão aí fazendo faculdade, para vocês que querem entrar no jornalismo esportivo, pode entrar, mas entra de peito aberto, não entra querendo final de semana para Búzios,
final de semana para praia, e você vai se abdicar de muita coisa, porque o esporte é quarta-feira à noite, né? Sábado, 9 horas da noite, como vai ter essa semana, domingo à tarde, você não tem domingo. Eu fiquei 7 anos não tendo domingo, eu continuo não tendo domingo, porque todo domingo a gente transmite futebol. Eu não programo nada domingo. Domingo eu fico por conta do meu trabalho, então eu não vivo domingo há muitos anos. Né? Se quiser fazer alguma arte, tem que fazer na sexta à noite ou no sábado, porque domingo é o dia de trabalhar. Então, mas vale a pena. Muito obrigado, Edilson. Um abraço, galera. Valeu, galera.